Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo para mais uma live sobre o que é ser uma mulher espírita. Tá aqui ó, o título. E hoje vamos receber Liliane Manoeli, uma professora espírita aqui do Instagram que todo mundo conhece. Eu quero já dar boas-vindas aqui para Rosana que está aqui com a gente, Rosana Cárceres 57, muito obrigado pela presença. Vamos só esperar a nossa convidada chegar, que aí a gente vai dividir a tela com ela. Aqui, deixa eu fixar isso aqui, pronto. Estamos no mês de março, mês dedicado à mulher, né, e nós fizemos esse especial, convidamos várias pessoas, né, mulheres espíritas, aliás, para vir desenvolver esse tema com a gente, o que é ser uma mulher espírita. Então cada uma vai trazer seu ponto de vista, ou vai trazer alguma mulher, algum vulto do espiritismo para desenvolver conosco esse tema. Então nós só vamos esperar a Liliane chegar, dividir a tela conosco, que aí a gente começa a live. Perfeito? Vamos só esperar a Liliane chegar, que aí a gente faz. Oi, Kátia, muito obrigado, seja bem-vinda. Aqui é a Vitória, também está aqui com a gente, muito obrigado. A B. Bru Bonin também está com a gente, muito obrigado. E a Liliane já está aqui conosco. Ó. Vou chamá-la para nós dividirmos a telinha e começarmos. Só esperar ela aceitar a solicitação e aí a gente começa. Olá, Liliane. Olá, como estamos? Boa noite, tudo bem com você? Opa, Graças a Deus, agora sim. agora sim, estamos Depois do aqui, né? susto, né? Agora estamos bem, graças a Deus. Que bom, fico muito feliz de saber que você e o Rafa estão bem, isso é muito bom, viu? Realmente é algo muito bom mesmo. Então, Graças a Deus. exatamente. Então, vamos começar bem a nossa live, que é fazendo aquela oração. Você pode fazer a prece para nós, inicial, por Claro, favor? posso sim, é um prazer. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amigo, nosso irmão maior Jesus. Querido amado mestre, mestre de divina bondade, gostaríamos de te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade da divulgação do teu evangelho, da divulgação, Senhor, dos teus ensinamentos, e que nós sejamos servos de acordo com o nosso merecimento, para podermos falar de ti, Senhor. Falar de uma pessoa, de um ser crístico que esteve presente entre nós, uma fração do teu amor que esteve aqui mostrando à humanidade o quanto nós devemos amar mais o nosso próximo, o quanto nós devemos servir, independente da raça, do credo, da cor, da religião, apenas por sermos irmãos, por sermos iguais. Que o Senhor nos abençoe nesse momento de hoje, que esses ensinamentos sejam internalizados na nossa mente, no nosso espírito, assim para nós encarnados, como também para os desencarnados aqui presentes. Graças a Deus, que assim seja. Assim seja. Bem, a Liliane está lá em Goiânia, falando dessa cidade maravilhosa, essa cidade linda que eu gosto demais. Não sei se é porque eu nasci em Goiânia, Você né? é Que eu tenho toda suspeito de falar, né? Que você é daqui essa também, deferência. né, Ed? Exatamente, muito suspeito, pois é. Então, Liliane, assim, pode ser, assim, você é uma pessoa muito conhecida, né? Mas pode ser que tenha alguém aqui que não te conheça. Então, eu vou pedir para você Nada. falar Tem nada das. de conhecido, não, meu amigo. Aqui eu sou conhecida só no meu círculo aqui. Bom, mas é mesmo assim, vou pedir para você falar um pouco de você mesmo, da sua relação com o espiritismo. Você nasceu espírita, você se tornou espírita, como é que se deu isso? Você pode falar um pouquinho para gente? Claro, então, boa noite a todos e a todas. Dizer que é um prazer imenso estar aqui mais uma vez nesse perfil de luz, desse grande amigo, né, que a gente se reencontrou nessa quarentena, né, Ed? Que essas Exatamente. amizades, com certeza, elas são de outras vidas, né, de outras oportunidades, aprendendo juntos. Então, mais uma vez, gratidão, viu, meu amigo, pela oportunidade. Demorei, mas cheguei. Ai, gente, então, meu nome é Liliane Manoeli, né? Sou daqui de Goiânia, sou professora, por isso o perfil Uma Professora Espírita, que amanhã está fazendo um ano de Oh, nascimento. que legal! Estamos aí, iniciamos aí
de uma forma simples, né, com o objetivo somente de falar justamente isso que o Ed me perguntou, de como eu iniciei no Espiritismo e o tanto que essa doutrina de luz fez bem para mim. Foi o meu único e principal objetivo de fazer essa propagação através de um perfil no Instagram, para falar para as pessoas, né? Esclarecer, às vezes, algumas dúvidas, que às vezes a gente tem aquela curiosidade, né? Mas tem medo, tem vergonha, né? E então, acho que as redes sociais, ela nos possibilitou isso, né? Que a gente fizesse esse esclarecimento aos amigos, que nós nos aproximássemos mesmo distantes, né? Quantas pessoas, estou vendo aqui a Luz entrando, uma grande amiga que está hoje lá no Peru, hoje, para você ver, tá participando das atividades online da nossa casa, vai iniciar o seu estudo no sábado. Então, meus amigos, eu criei esse perfil, né, para mostrar mais uma vez, igual vários outros perfis, que para Jesus não tem fronteiras. Não tem distância, não tem lugar, não tem momento. Todo lugar é momento para se falar de Deus, para se falar de Jesus. Então, esse foi o intuito do perfil, né? Que graças a Deus estamos aí com uma quantidade bacana de seguidores, né? Que interagem, né? Eu acho isso bacana. Quando a gente some, pergunta, Liliane, como que você tá? E eu tento responder a todos, né? Eu gosto muito de quem me conhece, né? Mais a fundo sabe que eu sou mesmo assim bem caliente, né, Luz? Tô brincando, gente. Eu gosto dessa proximidade, sabe? Essa quarentena, ela tá sendo um martírio para mim, porque na sala de aula, então, é uma abraçação com os meninos, que misericórdia. Mas eu sou assim, sou falante, tento ser carismática, né, dentro do possível, dentro da possibilidade, mas eu quero trazer esse carisma para o trabalho da doutrina espírita. Não nasci espírita, nasci católica, né? Era coroinha, trabalhava, né, lá junto com os padres lá, meus amigos, né? Hoje não os vejo mais, mas sei que estão desempenhando um bom papel aí, né? A gente precisa desses trabalhadores de Cristo também nas outras religiões, né? Então eu tenho um carinho muito grande, né, pela Igreja Católica, que foi onde eu nasci, que eu constituí a minha concepção religiosa, né? A minha crença em Deus, né? Na divindade. Então, eu nasci católica, os meus pais tentaram me fazer ser católica, porém, nenhum dos dois são também. Mas, naquela certeza de que tinha que ter uma religião, tinha que, né, fazer com que sou filha única, então, assim, não sou mimada, mas eu sou muito amada pelos meus pais. Graças a Deus. Então, eles, nesse intuito, né, de evangelizar, me incentivaram, indo junto. Oi, Deusilene, minha amiga. Pessoal entrando aí, gratidão, viu, gente? Bem-vindos. Então, fui por esse caminho. Aí fiz catequese, fiz crisma, né? Participava dos encontros de jovens, né? Mas quando eu chegava lá, Ed, eu sentia assim, eu era hiperativa, né, quando criança. Hoje não tanto, porque a gente não deixa de ser, né, mas vai controlando. Então eu não... Oi, Cíntia, olha minha professora aí, ó. Minha professora de espiritismo também. A gente tem grandes professores, grandes amigos, né? Cíntia é uma delas aí, viu, Cíntia? Carinho imenso por você. Então eu iniciei, né, no espiritismo, na verdade, quando eu conheci o meu esposo. Então, quando eu tinha 17 anos, né, conheci o Rafael, começamos a namorar, e um dos critérios que ele já logo me apresentou, graças a Deus, como um bom espírita, olha, se não tiver nenhuma importância, né, assim, nesse relacionamento nosso, eu sou espírita. E se você não se importar, acho que a gente vai dar certo, né, nesse relacionamento. E aí, o que eu fiz, Ed, como uma boa católica? Primeira coisa, fui correndo pro padre para confessar, né? Falei, padre, é o seguinte, eu conheci um menino, padre, que ele me encantou, mas ele é espírita, padre. O que eu faço? E o padre, né, meu amigo, larga dele. Você larga dele, que senão ele vai querer te levar para esse negócio aí.
e esse negócio aí não vai dar muito certo, não, e eu já vou te passar aqui já né, para você fazer, você vai fazer aí a novena, e aí, né, pra te tirar isso da sua cabeça. Eu falei, ô, padre, obrigada, né? Aí eu fui embora, Ed. Chegando em casa, falei pra minha mãe, né? Falei, mãe, tô, né, triste, assim. Cheguei, né, conheci um menino e tal, falei pro padre, o padre me aconselhou a largar ele. Aí minha mãe, muito sábia, falou assim, minha filha, deixa eu te falar um negócio. Primeira coisa, ele é uma boa pessoa? Falei, mãe, é. E a família dele? Que a gente sabe como que ele vai te tratar do jeito que ele trata a família, né? E eu já tinha conversado com ele, né? Perguntado algumas coisas. E até então, conheci a família do Rafael também, uma grande família maravilhosa. Falei, não, mãe, é uma família bacana também. E qual que é o problema, então, dele ser espírita? Falei, olha, realmente, nenhum problema, mãe. Ela falou, pois é, então vocês se respeitam, cada um dentro da sua religião e toca o barco, né? Se der certo, beleza. E assim nós fizemos, mas não deu um mês. Eu já tinha ganhado o evangelho, né? Segundo o Espiritismo. Já amante de leitura, já devorei ele, né? Mas na época eu li o evangelho, eu não estudei o evangelho, mas foi o suficiente para me fazer acreditar, me reafirmar em tudo aquilo que já se passava na minha mente, que já se passava no meu coração, né? Do que eu acreditava, que eu só não tinha tido o meu despertar, né? Para o lado espiritual. E que foi concretizado a partir do momento que eu comecei a entender mais, né? Eu devo muito à minha sogra também, que sempre em rodas de conversas, né? Final de semana, eu adentrando ao espiritismo, imagina, eu tinha 300 mil perguntas, né? E falando sobre o tema, né? O que é ser mulher espírita, não tinha como eu não contar a minha história, né? Para vocês. Não tinha como eu não iniciar dessa maneira. E uma das primeiras metáforas bíblicas, né? Que eu citei para minha sogra foi a questão de Adão e Eva, né? Oi, Laurinha. Obrigada, minha amiga. Você que é linda demais, maravilhosa. Minha prima também, Laila, entrando. Minha prima, adventista. Então, eu tive bases, assim, maravilhosas na minha vida. Católica, adventista, né? Que os meus familiares são um pouco adventistas, a maioria adventistas e um pouco católicos. Então, assim, eu tive uma base muito bacana, né? Então, o espiritismo, ele veio para complementar a minha vida. Eu ainda brinco de que eu sou assim, uma católica espírita, por que não? Né? Eu ainda gosto muito da questão do ritual, acho muito bonito a missa. Eu sou apaixonada, sabe? Naquela organização. Mas hoje eu tenho outras concepções, né? Gosto demais da palavra quando eu vejo a minha prima, né, fazendo aí o louvor dela, cantando, porque ela leva a mensagem através da música com a minha filhadinha, né? Tanto que a gente até brinca, pra você ver, espírita não tem essa questão do batismo, mas eu tinha que ser madrinha da filha da minha prima. Então a gente tem ainda essas questões, né, essas raízes. E desde que isso não faça mal, não tem problema nenhum. Então, para mim, a minha história de ser mulher espírita e ter, né, iniciado no espiritismo partiu disso aí. De um relacionamento, né, e de uma construção dentro do espiritismo, né, de um aprendizado que somente me fez, assim, ficar com os olhinhos ainda mais brilhando, né, quando eu falo de espiritismo. Tanto eu converso mais, né, vocês sabem. Mas se deixar, a gente vai aqui longe. Mas é mais ou menos isso, de meu início no espiritismo. Eu acho interessante assim que foi por meio de outras religiões que muitos espíritas ouviram falar pela primeira vez em Jesus. E Jesus despertou essa coisa da religiosidade, né? Então depois aí vai, acontece, né? Cada um da sua forma acaba conhecendo a doutrina espírita e começa a ter a praticá-la, né? Botar em prática mesmo, como o seu caso, o meu caso e tantos outros. Eu também não nasci espírita. Aí a gente vai entender melhor quem é esse ser, né? Jesus e toda a riqueza dos seus ensinamentos morais, que é o que nós espíritas mais nos apegamos ao ensinamento moral do Cristo, pois esse é inatacável, como diz, né, Allan Kardec.
E Lili, eu queria mandar um abraço para todos que estão aqui conosco, aqui, estando conosco, aqui na live, né? Doutor Carlos, Suelno, Valdeci, Expedita, a Laura, ela vai estar aqui com a gente mês que vem, do Mundo Tá Jovem vendo? São, Espírita. alguns aí são grandes amigos aqui A de muito Cíntia, próximos. Valdeci, amigo Cícera, lindo, que tá de isso, nenenzinha novinha aí, olha que beleza, virou a sua prima papai. Laila, Doutor exato, Carlos, que me auxiliou bastante aí nessa recuperação do Covid, né? Um grande amigo, um gastro isso, excelente, além da questão pessoal, profissional excelente, que me auxiliou bastante, viu, Carlão? O Dr. Carlos é Carlão aqui em casa, não existe outro nome para ele, não. Então, é só pois gratidão, é, viu, mesmo, essa quantidade de amigos, assim, que eu e o Rafael isso. temos. Aí, Recanto Espírita entrou, a Lu, kardecista, está aqui com a gente, muito obrigado. Olha só, para a gente começar assim o nosso tema, eu gostaria só de falar um pouco da visão espírita da mulher. A mulher, sinceramente espírita, só poderá ser boa filha, boa esposa, boa mãe de família. Por sua própria posição, muitas das vezes tem mais necessidade do que qualquer outra pessoa das sublimes consolações. Será mais forte, mais resignada nas provas da vida. Se a igualdade dos direitos da mulher deve ser reconhecida em alguma parte, seguramente deve ser entre os espíritas, e a propagação do espiritismo apressará infalivelmente a abolição dos privilégios que o homem a si mesmo concedeu pelo direito do mais forte. O advento do espiritismo marcará a era da emancipação legal da mulher. Então, isso aqui é do livro Espiritismo de A a Z, e coloca muito claro essa questão, que o homem e a mulher, as diferenças que existem são meramente biológicas por causa desse avatar que a gente ocupa temporariamente. Mas o espírito em si, aquele espírito que já vem reencarnando em corpos masculinos, de homens, um dia vai reencarnar em corpos femininos. Assim como aquele espírito que vem reencarnando em corpos femininos vai reencarnar em corpos masculinos. Então, o que a gente leva à conclusão? De que não deve existir diferença entre homens e mulheres. Isso é apenas uma condição temporária. Lembrando que o espírito não tem gênero, né? Exatamente. Então, assim, a gente vai, conforme vai reencarnando, vai desenvolvendo competências espirituais que são muito necessárias para que a gente alcance o quê? A condição angelical, de espíritos puros. Então, assim, devido à sociedade que a gente vive e tantas questões a mais que a gente infelizmente está vendo por aí, é importante a gente lembrar que desse mês de março, que é o mês da mulher, para que a gente consiga encontrar mais respeito, mais consideração e, claro, por que não dizer igualdade, que é o que mais precisa. Então, eu vou pedir para você dizer para nós aí, o que é ser uma mulher espírita, Liliane? Com certeza, meu amigo. Você disse tudo em uma pequena porção, né? Ser mulher, ser homem, que a gente, o espírita, nós não temos essas datas, né? Comemorativas. Na verdade, assim, eu nunca gostei de Dia da Mulher, Ed. Uma coisa minha, né? Uhum. Mas, como trabalho em escola, né? E escola é o poço das datas comemorativas. É dia de tudo, gente. Até dia da unha tem. Então, não tem como não se trabalhar Dia da Mulher dentro de um ambiente escolar, né? Mas nas aulas de evangelização a gente tenta não enfatizar, né, essa questão das datas comemorativas, né? Que, popularmente falando, essas datas do mundo, né? Lógico que tem o seu grau de relevância, né, e de importância, né? Nós temos aí o marco, né, do dia 8 de março, da questão da valorização da mulher, né, enquanto encarnados, porque nós temos funções diferentes, né, mas nós somos todos iguais. Eu vejo muito a questão da mulher e do homem em cargos. Por exemplo, eu na escola hoje estou, no período matutino, coordenadora. Vou pegar a escola muito, viu, gente? Que eu uso muito nos meus exemplos, né? Na minha didática e Estamos das falando minhas com uma lives, que é professora espírita, né? algo Então, que eu convivo, né, gente? Então, a gente trabalha nos exemplos daquilo que a gente domina. Então, esses são os meus exemplos. Então, dentro da escola, estou coordenadora. Mas em uma outra oportunidade, por exemplo, no período vespertino, estou professora, porque eu sou professora. Mas em uma futura oportunidade, poderei ser
diretora, poderei voltar a ser professora de novo, e assim passando. Um dia, quem sabe, secretária de educação, por que não? Né? No meio político, ó, quem sabe, tô brincando, quer não. Mas são cargos dentro da área educacional que me possibilitam. E isso não depende, né? Inclusive, se eu sou mulher ou se eu sou homem, né? Então, eu vejo muito a encarnação nessa concepção de funções. Nós estamos hoje eu estou encarnada como mulher, esposa de Rafael. Eu tenho os meus aprendizados. Eu tenho que passar pelas minhas provações, né, nessa encarnação. Eu tenho que aprender, enquanto as minhas limitações de gênero feminino, do sexo feminino, a lidar na minha vida, no meu dia a dia. Eu ainda peço para o Rafael tirar as compras do carro. Isso me faz menos mulher na questão de direitos iguais, né? De forma alguma. Mas entra na questão da reciprocidade, do auxílio, né? Ó, outro grande amigo, Érica entrando aí, bem-vinda, Érica, meu amigo Mário Kanashiro, padrinho de casamento, grande companheiro aí, espírita também. Só gratidão, viu, gente? Bem-vindos. Maravilha, maravilha. Então, quando eu falo dessa questão de ser mulher espírita, eu não gosto muito dessa terminologia. Gosto de falar de sermos espíritas, de sermos seres eternos aprendentes, né? Um termo já da psicopedagogia, né? Porque nós somos eternos aprendentes, né? Em qualquer lugar, em qualquer função. Então, a função da reencarnação, da encarnação, é somente a escala evolutiva. Somente. Nós estamos aqui para evoluir, mas nós temos as provas, as expiações, os resgates e, né, patati e patatá. Um monte de outras coisas entre linhas, né? Mas a função, eu falo muito isso, de que a função do ser humano é servir. Jesus, vou usar a sua terminologia, porque eu também utilizo, mas o Rafa aqui, quando a gente vai ilustrar Jesus, esse avatar que nós usamos, porque Jesus nada mais foi do que um avatar, gente. Jesus não esteve encarnado entre nós. Foi um fragmento da sua porção de luz que não... Pensem na dimensão de Jesus, gente, né? Na sua grandiosidade. Vocês acham que aquele ser caberia no corpinho, gente, desse aqui, né? Então, Jesus, lá no seu avatar, né? Na sua época, nos contribuiu e nos ensinou com os melhores exemplos possíveis e nos mostrou que é possível, né? Somente amar e ajudar o próximo em qualquer circunstância. Se Jesus, naquela época, mostrou isso, né? Sem nenhuma condição financeira, sem nenhum equipamento eletrônico, sem nada. Gente, eu falo que Jesus não tinha nada em termos materiais. Mas ele tinha uma sabedoria, ele tinha um carisma, ele tinha um carinho, né? Ele tinha um amor que extrapolava, né? Tudo, gente. Não tem nem como a gente explicar. É só a gente se colocar no lugar dele, né? Então, essa é a nossa função, de sermos iguais a Jesus. Porque ele é o nosso modelo e o nosso guia. Então, ser a mulher espírita e ser o homem espírita, a jovem espírita, a professora espírita, o estudante espírita, enfim, gente, ser o ser humano. A nossa função é imitar, gente. A gente tem que seguir a risca ali, ó, igual Jesus foi. Porque se a gente for, gente, uma porçãozinha, se a gente for a trilha que Jesus deixou, né, a gente já tá bem. Já tá começando, já tá no caminho certo. Então, eu levo muito, Ed, nessa questão de ser humano. De ser homem na condição de humano. Não homem na condição de gênero, não mulher na condição de gênero. Nós estamos aqui somente, meus irmãos, para servir.
E aí entra mais uma vez na minha, né, na minha entrada o espiritismo, porque eu demorei para entender isso, Ed. Demorei para aceitar isso, que nós estamos aqui exclusivamente para isso. Porque nós somos egoístas. Você concorda comigo? Porque eu falo assim, gente, mas eu trabalho tanto. Eu preciso, sabe, eu tenho o direito de pegar. Lógico que, gente, não é isso. O Jesus nos disse, né? Kardec nos mostra em várias citações de Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, que nós podemos utilizar do nosso dinheiro de forma boa, né? Para a nossa vida, né? Para nos organizarmos, né? Ninguém está falando aqui para você se descontrolar financeiramente, não é isso. Pelo contrário. Mas que você esteja bem. Mas lembre-se que nós devemos estar no meio. Nós não devemos ter, né, as questões que extrapolam e nem que nos inferiorizam, né? Lógico que cada pessoa, cada ser humano, ele está aqui em determinada situação do momento da sua encarnação, porque ele pediu para estar nessa condição. Ele pediu para passar por tal provação. Então, eu pedi, antes de reencarnar, eu falei lá com os meus mentores, falei, ó, gente, o negócio é o seguinte, eu estou preparada, né, para ir, para casar com o Rafael, para ter 2 cachorros, sabe? Para lá em 2010 casar com o Rafael, para lá em 2016 comprar minha primeira casa, né? E até esse processo da casa a gente vai passar por um sufoco. Gente, nós pedimos para estarmos onde nós estamos. Então, que nós saibamos, enquanto mulher, enquanto homem, enquanto ser humano, entender as nossas provas, as nossas expiações, né? Não é fácil, gente, pelo contrário. Mas que a gente saiba ao menos identificar em determinado momento o porquê dessa nossa vinda para cá, o porquê de nós estarmos, né, passando por cada problemática que às vezes a gente reclama tanto. Mulher, então, tem um quê de reclamar mais, né? Porque o cérebro da mulher, você sabe que ele é um pouco menor. No entanto, ele tem umas terminações, eu tô falando cientificamente, mas ele tem várias terminações nervosas que o cérebro masculino não tem, Ed, né? Isso é um estudo que é comprovado, né, cientificamente em relação a isso. A questão física da diferença do homem e da mulher. Mas, né, porque foi falado em um estudo, se não me engano, eu estava até dando uma estudadinha aqui antes. Voltou. Ah, beleza. Que deixa eu voltar ao raciocínio, gente. Então, eu estava falando da questão do tamanho do cérebro, primeiro, certo? Não inferiorizando ou deixando alguém mais superior que o outro, tá? Não é isso. Questões científicas. Doutrina espírita é ciência, né? Então, vamos falar cientificamente. Então, o cérebro feminino, ele pode ser menor, mas ele é mais denso, mais pesado e ele tem muito mais terminações nervosas do que o cérebro masculino. Para que isso? Oi, Geraldinho. Para que isso, gente? Para que tanta terminação nervosa? Para a gente pensar diferente de um ser mais racional, para sermos mais emotivos, para sermos, às vezes, né, a mulher mais humana, não sei, para sermos, às vezes, aquela pessoa que não é tão cabeça, mas ela é mais coração, ela é mais emoção, porque a mulher, ela tem muito disso, né? Eu vejo por situações, né? Isso na nossa vida toda, isso é histórico, gente, né? O homem, ele é muito mais racional, a mulher, ela é um pouco mais emotiva. Lógico que toda, né, tem suas exceções, senão é uma regra, tá, pessoal? Mas, biologicamente, dentro do estudo dos nossos órgãos, né, da nossa composição genética, todos somos assim. Mas, lógico que aí nós temos, né, um princípio inteligente dentro, né, do nosso corpo, né, que nos mostra que não é todo mundo assim. Pera lá, Liliana, não é bem assim não, né, Ed?
Eu posso ser mulher, minha mãe também. Mas a minha mãe é muito mais firme, muito mais fria, e às vezes em determinadas situações, do que eu sou. Ela tem outros posicionamentos, mas é mulher, todo mundo é mulher, né? Eu, ela, minha sogra, minha cunhada, o Ed, o Rafael, né? O Geraldo, o Cláudio. Só que cada um tem um tipo, né, de conduta, cada um foi criado de uma forma, cada um é um espírito diferente, em situações evolutivas diferentes, né? Então a gente tem que entender, tem que respeitar isso. Não é fácil. Vou dar um exemplo hoje. Hoje eu falei assim, gente do céu, hoje nós temos live. Ed, vou mandar uma mensagem pro meu amigo Ed. Dar uma mensagem pro meu amigo Ed, era umas 11 e pouco. Falei, Ed, e aí? Nós vamos? Não vamos? Ele, vamos, lógico. Como sempre, porque o Ed é animação em pessoa, né? Aí, tudo bem. Confirmado, então. Oi, Aline, saudade, meu amor. Ed, vamos, vamos. É hoje, beleza, confirmadíssimo. Aí você sabe que os irmãozinhos, né, fazem de tudo para que não dê certo. Te deixa cansada, te faz, às vezes, ter um problema no trabalho, te faz ter que sair de última hora para resolver uma situação. Faz não, vou falar que eles tentam. Mas graças a Deus, a luz, né? Ela é mais forte que as trevas. Ela é mais forte e tem que ser, a gente tem que mostrar que tem que ser, né? Porque nós estamos aqui, gente, num serviço que não é fácil, não. Nós somos os novos apóstolos. Vocês já pensaram nisso? Ou já se colocaram, né, nessa situação? Eu estava até conversando ali com o Rafael, antes um pouco da gente entrar na live, né? Porque toda semana a gente posta lá no nosso canal do YouTube, Ed, eu não sei se você já chegou a ver, chamou o Evangelho de Lucas, que é um evangelho narrado, né? É um amigo nosso que a gente até inclusive passa todo sábado na rádio espírita, né? Que a gente organiza, o Rafael participa. E aí a gente pega também esse evangelho e destrincha, né? Para os seguidores e para quem quiser contribuir, né? Assistir e tal. Eu falei, gente, o quanto nós espíritas conhecemos dos apóstolos? O quanto nós espíritas conhecemos das parábolas? Que é algo que a gente tá lá atrás, dependente de religião, né? Eu falo assim, a pessoa que crê em Deus, que crê em Jesus, ela acredita, né? Nessas nomenclaturas que eu disse, né? Na questão dos apóstolos e na questão das parábolas, né? Dos ensinamentos de Jesus. Então, o quanto nós espíritas estamos estudando para podermos entender e para podermos divulgar? Porque Paulo, não sei se você já leu Paulo Estevam, chegou em um determinado momento que Paulo queria falar sobre Jesus, né? E aí ele não sabia o que ele estava falando. Ele chegou em um determinado momento lá que ele queria o quê? Ele vislumbrou em falar, em querer ser um bom orador. Mas ele não estudou para aquilo. Ele não se preparou para aquilo. Paulo, hein, gente? Olha quem foi Paulo. E aí, né, reuniram-se os outros apóstolos, né? Falou assim, não, meu amigo, pera lá. O treino é bagunçado assim, não. Primeiro, você vai estudar o que você quer falar. Naquela época, né? Vamos usar aqui a terminologia da agora. Você tá maluco? Você quer falar de Jesus e você não estudou? Pelo contrário, você vai estudar para você falar de Jesus, né? E Paulo humildemente aceitou isso, então, né? Ele não melindrou, que é o que nós devemos fazer. Não melindrar, né? Porque acontece muito, os melindres, né? Então, não melindrar e entender que vai ter um determinado momento que às vezes você tá falando bobeira. Ou às vezes você tem que se recolher na sua insignificância. A gente brinca muito com essa frase, mas de uma certa forma coerente, para a gente ter a humildade de falar, não, realmente, olha, se eu receber um convite, às vezes, para falar de determinado tema, olha, eu não domino isso. Por que ter a vergonha de falar isso? Né? Ou então, às vezes, o contrário.
Falar, não, Ed, eu gostei desse tema, eu não sei, mas eu vou estudar, vou me preparar para poder falar em uma live, né? A princípio, igual estão aqui conosco 14 pessoas, mas já passaram outras pessoas e outras milhares assistirão, né? Então, eu vou me preparar para falar de Jesus. Eu vou me preparar para falar sobre o que é encarnação, para que as pessoas entendam e de uma forma correta o que é o real espiritismo. E não o espiritismo que a gente às vezes se engrandece por ser uma coisa que está em alta, né? Hoje nem tanto, porque as lives, né, elas já estão acontecendo aí há um ano e alguns meses, né? Mas que ela nunca seja o motivo real de aparições, mas de propagação do Evangelho de Cristo. Então, para isso, nos preparemos. Nos preparemos, mais uma vez, independente se homens, independente se mulheres, mas nos preparemos para sermos, com maestria, os novos apóstolos de Jesus. Eu me considero. Às vezes não mereço, mas a gente tem que querer, para a gente almejar, para alcançar, não é, Ed? Exatamente. Senão, só falar assim, eu quero, nossa, mas eu tenho vergonha. Gente, pensa, olha que pessoa maravilhosa que você vai estar representando. Esse chefe, não, gente, ele é bom demais. Pensa você trabalhar para Jesus, o tanto que é bom, o tanto que é rico, né? Então, quando às vezes a pessoa vira para mim e fala assim, Liliane, nossa, Liliane, não, mas você faz isso aí porque você tem facilidade. Você pode não saber do assunto, mas você contorna 2 horas de conversa fácil. Não é bem assim. Eu posso saber conversar de outros assuntos. Mas para estar aqui, falar igual quando o Ed me apresentou o tema. Liliane, no mês das mulheres, nós vamos apresentar e falar sobre o que é ser espírita. Eu falei, putz, o que é que nós vamos falar? Uma mulher? Sou mulher, tá. Mas o que eu vou falar com a mulher do espiritismo? Sendo que a gente, né? Mais uma vez, nessa questão das datas comemorativas, né? Falei, poxa, temos muito assunto a discorrer, né? Temos muito assunto a falar. Para a gente começar, né? Betânia já passou por aqui, várias outras pessoas com a mesma temática, mas cada uma com a sua compreensão, cada uma com a sua discussão e com certeza trazendo grandes abordagens relevantes, né? Sobre isso. Sobre que nós somos um ser único, nós não temos diferenças uns com os outros. Física, sim. Mas que lá no nosso princípio, lá dentro, né, nós somos seres iguais. Fala demais, né, Ed? Não, esse aqui é o seu lugar de fala. É seu lugar de fala. Eu queria apenas assim dizer sobre Jesus, que ele deixou muitos ensinamentos para nós e ele sempre enalteceu a figura feminina. A passagem muito famosa disso é da mulher adúltera, né? Muito curiosa, por sinal, essa passagem, né? Porque, afinal de contas, aqueles homens hipócritas lá, que eram os fariseus e os outros lá, trouxeram para sua presença uma mulher adúltera. Olha, hoje em dia, com o espiritismo, eu até entendo esse negócio de adulterar sozinho, sabe? Que adultera o pensamento. Mas naquela época, uma pessoa adulterar sozinha, como é que era isso? Pensa. Cadê o homem, né? Pô, peraí. Quer dizer, Jesus já deve ter ficado assim, né? Meio. Ele não botou a mão aqui assim, mas ele deve ter pensado isso aí. Pô, trouxeram uma mulher sozinha. Foi pegar adultério. Ela tava. Assim, eu não quero falar tanta besteira aqui, não, mas, poxa, peraí, para adulterar precisa de 2 partes, pelo menos, né? Pelo menos 2 pessoas. Beleza, tal, nessa história. Aí, além de colocar essa mulher lá, expor essa mulher porque ela estava exercendo um ato de privacidade dela. Isso não é uma coisa pública, é algo da privacidade da pessoa. Aí colocaram ela nessa situação, expondo. Se Jesus falasse que sim, pode tacar pedra, aí eles iam falar, pois é, ele fala que tem que ser benevolente, fala que tem que ser misericordioso, bem-aventurados, né, essas pessoas, e tá lá mandando chegar pedra na mulher. E se ele fala que não é para jogar pedra? Pois é, ele falou que não veio destruir a lei e os profetas, mas está destruindo a lei aí, porque a lei manda apedrejar. Quer dizer, na verdade, a lei, se você for olhar no Velho Testamento, a lei ela fala que a pessoa ela vai morrer apenas, mas não diz que é na pedrada.
aquela lei mosaica lá, aquelas leis mosaicas. Não é a lei de Deus, é a lei de Moisés. Isso aí. Então, assim, eles tinham essa coisa, essa fixação. Qualquer coisa. Ele falava que não era a lei de olho por olho, dente por dente, mas era muito parecido. Qualquer coisa ia morrer, matava. Aí que acontece? Jesus vai dar aquele show de inteligência, de perspicácia, tal, falando. Aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E pronto. E abaixou e continuou lá desenhando, sei lá, escrevendo. Não sobrou um. Não sobrou um. E ele ainda perguntou para a mulher, cadê aqueles que te acusaram? Senhor, se foram todos. Aí falou assim, então tá bom, eu também não te acuso. Vai, não peques mais no futuro. Ou seja, ele não passou o pano para aquela mulher. Ela estava, assim, fazendo uma coisa errada. Mas ele não passou o pano, mas deu a lição. Jesus poderia ter feito as pedras que estavam nas mãos daqueles homens virar areia. Sim. Jesus poderia pegar, assim, usando os seus poderes mediúnicos lá, fazer a mulher desaparecer. Sim. Jesus poderia, assim, de repente, fazer uma conexão Wi-Fi com o pai lá em cima e ver uma nuvem escura e tchou, uma chuva, e todo mundo sai correndo de medo. Sim. Mas o que ele preferiu? Ele preferiu o viés da educação. Ele preferiu o quê? Nos trazer essa pérola do ensinamento. E não é só a passagem da mulher adulta que ele enaltece a mulher, não. É o óbolo da viúva, aquela velhinha, aquela mulher que não tinha ninguém por ela, que ela esmolava naquela época. Se hoje em dia a vida da mulher não é tão fácil assim, imagina naquela época, era muito pior. Então, uma mulher viúva, já de idade, então ela esmolava. O que ela pegou? Dois denários, não, moedas lá de centavos lá, valia um oitavo do denário, jogou no gasofilácio, que era como se fosse uma corneta assim grande de metal, aí fez um barulho, tec, 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 tec. Aí todo mundo já ficou pensando, ixi, essa mulher só deu isso, só deu isso. Aí Jesus já logo acabou com essa conversa fiada, aliás, pensamento fiado, né? Falou, olha, aquela mulher deu muito mais para qualquer um, tá? Ela deu mais de 96% do que ela ganha. Ao contrário do que esses ricos que vêm aqui e faz aquele barulheira toda lá, mas não está dando nem 5%, se for olhar. Então, assim, ele já acabava, sabe? E sem dizer também sobre Maria de Magdala, que era uma mulher mal vista, mas ela tinha uma bondade enorme. Ela fazia caridade, mesmo ela sendo cortesã, recebendo pessoas à noite e tal. Ela falava para os seus empregados, se vier alguém que pedir alguma coisa, não expulse, dê comida para as pessoas que vierem pedir. Ela já falava, mesmo sendo prostituta, ela já falava isso. Então ela já tinha essa bondade. E o que dizer de Maria, mãe de Jesus? Né? Um ser assim que realmente aceitou essa missão e hoje, assim, nós todos somos devotos porque ela tem um trabalho muito bonito com a Legião de Maria que resgata os suicidas no Vale dos Suicidas. Então Jesus ele deu muitas lições para nós com relação à mulher. Então assim, a gente tem que realmente levar a sério isso, né? É isso que eu penso assim, sabe? Mas Sim, olha com lá, Lili, certeza. Não, mas você é é isso muito melhor do que mesmo. eu falando, É vai. porque, assim, a gente almeja ainda o dia, Ed, em que isso não precise ser mais citado, né? O fato de Jesus ter defendido a mulher, o gênero em específico, ou o homem em determinada situação, né? Mas que um dia nós alcancemos né? Somente a questão da lição moral, né? De que nós devemos fazer o mesmo para todos, sem distinção. Mas ainda precisamos estar aqui reencarnados, né? Aprendendo juntos, evoluindo juntos sobre todas essas nossas limitações. E também, inclusive, em aprender a entender e respeitar essas limitações dos nossos irmãos, que ainda não sabem, né? Então, assim, quando eu vejo, eu tenho muitas amigas, assim, que são bem ativas na questão do feminismo, né? Então, assim, eu acho muito massa, muito bacana. Mas, né, eu tenho uma visão, assim, um pouco categórica em relação a isso, como espírita, né? Defendo, acredito. Gente, eu sou aquele tipo de pessoa que eu concordo com todo mundo. Mas eu tenho as minhas opiniões formadas, né? Então, assim, eu acho bacana, sim, a gente defender essa questão da lei dos direitos, né? Direitos são iguais, né? Mas as funções podem ser diferentes e isso não tem problema nenhum. Isso é o problema, às vezes, que a gente precisa passar nesse momento, né? Cada um dentro da sua prova, dentro da sua expiação, aquilo que você tem para você evoluir, né? Uhum. Então, se fôssemos, né, na verdade, aqui no planeta Terra, tudo certinho demais, a gente já poderia, né, começar a pensar que alguma coisa deve estar errada, né?
Que aqui, gente, ainda, né, nós estamos caminhando para um planeta de regeneração, né, para um mundo de regeneração, mas ainda não somos. Então, até que a gente chegue lá, né, a gente vai lutar, sim, para que essa questão da ideologia de gênero, ela seja, né, propagada para o mundo todo, para todas as pessoas, né? E que a gente tem, sim, que amar o próximo como nós mesmos. Se a gente se ama, a gente vai conseguir amar o próximo, sabe? Só que também tem aquela questão, né, Ed? Igual uma vez uma colega falou para mim, Liliane, mas eu não me amo. E aquilo me tocou, sabe, Ed? Porque a gente fala muito amar o próximo como a ti mesmo. E se a pessoa não se amar? Aí já tem aquela primeira questão do bloqueio, né? Então a gente tem, enquanto espírita, né, enquanto ser humano, gente, trabalhar isso nessa pessoa. A gente vê aí, né, a importância de não se trabalhar datas, por exemplo, setembro amarelo, novembro azul. A gente tem que trabalhar tudo o tempo todo, né? Eu acho que é a única professora que vocês veem que é contra datas comemorativas, sabe? Mas eu defendo muito nessa questão, né? Então, a importância da gente trabalhar isso nessa pessoa, da questão primeiro do amor próprio, para depois ela começar a aprender a amar o outro. Porque não adianta nada, gente, a gente vir com um discurso para uma pessoa que está, às vezes, passando por essa problemática, né? E a gente querer ensinar que ela tem que amar o fulano, né? Igual ela mesma. Ela vai falar, então eu não amo ninguém, porque eu não me amo, né? Então olha o tanto que o ser humano é complexo, né? E a gente saber até o que falar para a pessoa em determinada situação, isso é muito sério, né? Então a gente tem que ter uma base, né, filosófica, doutrinária em relação a isso, para poder você não agravar às vezes a situação, ao invés de tentar ajudar, famoso atrapalhar, né? Exatamente. O Emanuel Isso mesmo, Negromonte Emanuel. aqui, ele colocou aqui, né? Sempre, opa, sumiu. Sempre costuma dizer que nada está fora do lugar, né? Esses papos de que temos parte com algo grande, né? A parte de um projeto maior, mas tudo planejado direitinho, sem erros, no Ministério da Regeneração, né? Muita paz, meus irmãos. É, exatamente, opinião muito boa. Aí ele colocou que ó, isso a gente não pode fazer uma pessoa passar um verniz para parecer algo que não é. A transformação íntima é de dentro para fora. É, a verdadeira transformação é essa. É o que a gente sempre fala da reforma íntima, né? Por isso fala reforma íntima, que é de dentro para fora. Eu falo que a frase mais clichê do espírito é essa, mas ela é necessária. Né? Faça a reforma íntima. Gente, como é difícil fazer essa bendita reforma íntima. Sabe? Porque a gente sabe, cada um sabe a sua treva. O que te consome lá dentro da sua cabecinha todos os dias, que são as nossas más inclinações, que nós temos todos, né? Então, Emanuel, é bem isso mesmo, sabe? E o quanto é difícil, né? Aí você vai querer passar, igual ele citou, né? O verniz para ficar brilhoso, né? Bonito, mas aí lá por dentro tá tudo lascado, né? Então, a gente tem que, sim, trabalhar isso, né? A reforma íntima é extremamente importante. Eu brinco falando que é uma frase clichê, mas é uma frase que ela nunca vai cair de moda, gente, né? Porque enquanto nós estivermos nessa condição ainda, né? De espíritos imperfeitos, nós ainda vamos ouvir muito sobre isso, né? Nós ainda vamos tentar muito adiantar o nosso progresso moral, né? Mas acho Exatamente. que justamente, Emanuel, justamente, você está correto. Só me permita ali, a reforma íntima, ela, eu imagino assim que ela não é algo que a gente engarrafa, você entende? Assim, engarrafou, prendeu, sai. Ou então é aquele lugar assim que a gente chega, um direito assegurado, né? Igual quando se aposenta, por exemplo. A aposentadoria é um direito assegurado. A reforma íntima não é um direito assegurado, é uma conquista constante, né? A gente está sempre e tal. É igual quando a gente muda para casa novinha, apartamento novinho, bonitinho e tal. Só que passando o tempo, aparece uma rachadura aqui, uma goteira ali, é um cano que estoura ali, é um fio desencapado em outro lugar, e não sei o quê. Então a gente tem que fazer uma reforma, né, nesse imóvel. Então, reforma para. Não é só chegar, comprar lata de tinta e passar umas demão de tinta aí, pronto, reformou. Não, isso não é reforma, não. E outra, a reforma que a gente faz no nosso imóvel pode ser que incomode o vizinho, né? Então a gente vai lá, conversa, oh, desculpa aí se cai um tijolinho aí, uma poeirinha ali e tal, porque está em reforma. Então, quando a gente está fazendo reforma íntima na gente, às vezes a gente vai incomodar o vizinho. Aí a gente
conversa, chega lá no marido, chega na esposa, chega no irmão, na irmã, no pai, na mãe, na pessoa que mora junto, explica, estou passando situação. É reforma íntima isso aí. Quer dizer, está sempre se Justamente. reformando, não é Eu vou verdade? falar mais, Ed. Não é só de vez em quando que a gente incomoda o vizinho, não. Principalmente quando nós estamos entrando nessa fase de melhoria, a gente incomoda muito o próximo. Só porque a gente tem que lembrar que a gente educa pelo exemplo. Então, não adianta nada você falar, ó, Ed, você tem que parar de sair desse tanto, Ed. Vou pegar o sair, né? Você tem que parar de sair desse tanto, Ed. Você tem que estar mais dentro do centro espírita. Você tem que, né, trabalhar mais na caridade. Sendo que eu, Liliane, faço a mesma coisa que eu tô falando pro meu irmão não fazer, né? Então, eu tenho que educar pelo exemplo. Aquilo que você critica no outro é aquilo que tem essência em você. Pensemos nisso, né? Já viu aquele negócio que a gente dá aquilo que a gente tem? Então, se você só tá emanando ódio da sua boca, é porque provavelmente você não está muito bem consigo mesmo, né? Então, é até uma frase que eu falo muito, assim, cito o exemplo dessa amiga minha, que ela fala muito. Ela fala, olha, eu te dou amor, se eu te dou amor, eu recebo amor, né? Então, é uma via de mão dupla, né? Às vezes a pessoa pode até não me dar amor naquele momento, mas é importante que nós plantemos essa semente do bem, independente do que a gente vai colher. Às vezes você não vai colher dessa pessoa. Nós estamos sendo muito pequenos. Pensar que eu vou receber do Ed um muito obrigado, às vezes por uma ação que eu fiz, às vezes não é ele que tem que, né, que me ressarcir, vamos dizer assim. Isso aí eu vou colher lá na frente, né? E também tem a questão da gente também não fazer nada pensando em troca. Vocês estão vendo tanto que é difícil ser espírita? Não é fácil, não, gente. Não é brinquedo, não. Né? É uma luta diária. É verdadeiro cristão, né? Cristão redivivo, né? Com certeza. Liliane, nós estamos caminhando para o final da nossa live, infelizmente, né? Porque assim, Passa rápido, né, a Ed? gente gosta de fazer por 60 minutos, até porque o convidado, a convidada, né, tem algo a fazer depois, aquela coisa. Então, eu queria assim, que você, por favor, já tecesse suas considerações finais, por favor. Claro. Gente, então o que eu quero deixar, essa mensagem no coração de vocês, né, da Liliane, naquilo que eu acredito, é que nós sejamos úteis nesse mundão de meu Deus, né? Independente do que você seja hoje na sua encarnação. Se hoje você está homem, se hoje você está mulher. Mas que nós sejamos úteis. Que a partir do momento que a gente está sendo útil aqui, a gente fica. Aquilo que não é mais útil para a gente não descarta, troca, reforma, da mesma forma. Lembre-se que nós estamos num planeta, né, caminhando para a regeneração. Será que nós merecemos ainda ficar aqui para a gente conseguir resgatar tudo aquilo que a gente acumulou? Então, vamos merecer estar aqui ainda para a gente cumprir um pouquinho, um pocão do que a gente tem para cumprir, né? Então, sejamos mais amorosos, sejamos mais irmãos, mais pacientes. Não é fácil, gente, não é fácil. Mas a partir do momento que você fez uma bobeira, vamos dizer assim, você para e volta, nossa, eu errei. Isso já é aquele start de você, né? Nossa, gente, você me desculpa, né? Acho que a gente entender o que a gente errou e tentar melhorar, isso é uma, sabe, é um ciclo sem fim, é assim mesmo. A gente está aqui para isso, é para errar, para aprender, quantas vezes forem necessários, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês é isso. Pedir também, né, para vocês aproveitarem, não falei no início, mas seguirem aí o perfil, né, uma professora espírita, seguirem os perfis aí também que nós aqui administramos, que é o da nossa casa espírita, se chama Grupo Espírita Boa Nova, que é uma casa espírita que nós fundamos aí na pandemia, né? É um lugarzinho de luz que ainda não está concretizado aqui no plano físico, mas no plano espiritual já está pronto faz tempo. Mas estamos aí a todo vapor no trabalho virtual. Sigam o nosso canal. A gente está com a meta, viu, Ed? Você já é trabalhador do Grupo Espírita Boa Nova, já te falei isso, né? Que você já tem crachá aqui.
Nós estamos com uma meta aí, estendo também para o ED, que a gente tem esse trabalho de divulgação do espiritismo, para a gente chegar aí aos 1.000 inscritos, porque possibilita a gente destrava várias funções aí no YouTube, né? Para poder arrecadar doações, seja para qual casa espírita que for, gente. Então, quando você vê passar por qualquer perfil espírita, seja no YouTube, se inscrevam, sabe? Porque com certeza essa pessoa ela tem um fundamento para isso, né? Ela tem uma função para aquilo, ela está tentando ser útil. Lembre disso. Então, vamos tentar dar utilidade para essa pessoa, a caridade aí. A gente está proporcionando a pessoa ser útil. Gente, é bonito demais. Tem que... Espiritismo tem que ser falado aos 4 cantos do mundo mesmo, gente. Tanto que é bom. Exatamente. Eu vou lembrar uma coisa que a Lili me falou, porque eu fiquei confuso na hora que fui procurar o Grupo Espírita Boa Nova. Quando você vai lá no YouTube, tá lá um dente de leão. Aquela plantinha linda, bonita, sabe? Assim, já para espalhar mesmo. Então, sigam lá, pessoal. Aliás, se inscrevam no canal Grupo Espírita Boa Nova. Toda terça-feira tem reunião pública. E não é reunião pública assim mequetrefe, não. Tem alegria cristã, tem essa pessoa linda, maravilhosa que está aqui com a gente lá falando, né? Fazendo a prece. Aí geralmente é uns convidados, aí vem um palestrante, eu já fiz palestra lá, tal, inclusive. É muito bom, conteúdo maravilhoso. Então, revisitar o canal, né? Exatamente. As palestras que às vezes você perdeu, mas tem uma temática bacana, revisitem. Assistam, curtam. É muito importante para a gente. Vai aprender mais sobre a doutrina espírita de uma forma simples e é interessante. A dinâmica das palestras lá são muito boas. Assim, tem palestrante de nível altíssimo. Eu fiquei meio assim preocupado, sabe? Mas assim, fui lá, né? Deu o recado. Então, assim, quando a gente ajuda um grupo espírita assim no YouTube, igual o Grupo Espírita Boa Nova, a ter mais de 1.000 seguidores, igual ela falou, e destrava várias possibilidades, inclusive a de monetização. O que eles fazem com essa monetização? Vai usar para caridade. Vai usar para fazer cestas básicas. Grupo espírita só existe fazer uma coisa, caridade. Caridade, educação e tudo mais. Então, vamos lá, vamos seguir. Compartilha para quem vocês acham que deve, sabe? Chega nesses grupos de WhatsApp da família aí, que fica o pessoal conversando bobeira, joga lá as palestras lá do Grupo Espírita Boa Nova. Sério, olha, vamos ajudar mesmo. Eu escutei, Ed, esses dias, né, da minha comadre, ela falou assim, nossa, Liliane, às vezes eu vejo assim, você é tão empenhada, o pessoal tá falando de outra coisa, você vai lá e puf, reunião pública, ajude nas obras sociais do Grupo Espírita Boa Nova. Gente, a gente tem que ser, né, assim, como que eu faço? Igual eu tô falando pra vocês, eu me propus a ser, né, uma discípula, né, uma apóstola, vamos dizer assim, de Jesus. Então, minha função é essa mesmo. Minha função, se isso for ser chata, eu quero continuar a ser chata nessa encarnação aí, até meu desencarne, mas desde que eu esteja fazendo para o meu irmão, auxiliando, pedindo, sabe? Eu vou continuar assim. Essa é a Liliane, eu sou assim. Então... Exatamente. E é uma coisa, exatamente, assim, e é bom ser chato dessa forma, eu também sou. Não é? E quando estiver assistindo alguma palestra lá do Grupo Espírita Boa Nova, faz a caridade dos 3 Cs. Isso. Comente, compartilhe e curta, viu? Ed, eu amo quando você chega lá na palestra, você posta isso lá no chat, gente. Pois é. Não, é muito bom assim mesmo. E eu acho fantástico assim, participar. Essa terça passada eu não pude, né? Mas na próxima terça eu estarei presente. E também eu vou pedir, né? Ela já pediu, eu vou pedir de novo. Quem não segue ainda, eu acho difícil, né? Mas quem não segue ainda, siga uma professora espírita no Instagram. Tá certo? E eu descobri que tem no Facebook também, viu? Que eu fui lá citar, apareceu. Tem lá no Facebook também. Facebook então, até que eu não tenho tanto tempo para divulgar lá. Então, eu foco muito, né, no perfil de uma professora espírita e nos 2 perfis da nossa casa espírita, que é o da divulgação doutrinária e o da divulgação das obras sociais, né? Porque a gente precisa desse papel para angariar fundos e também para fazer essa divulgação, porque a casa espírita vive de doação, gente. Então, exatamente. É isso mesmo. Não tem subvenção de governo nenhum, é só na tora mesmo. E agora eu vou pedir biscoito para mim também, por favor, gente. Quem puder, claro. Somos _ Espiritismo, se inscreva lá no canal do YouTube, nós temos também, certo? Tem vários conteúdos lá com humor, palestra, música, enfim, uma infinidade de coisas. Por favor, se inscreva lá no canal, e a gente também pretende levar a doutrina espírita para mais pessoas, e quando você se inscreve, igual no caso do Grupo Espírita Boa Nova, o algoritmo da plataforma lá, do YouTube, entende que está sendo buscado. Então ele oferece para mais pessoas, para aumentar, eles fazem isso. E também, por favor, sigam a gente aqui no Instagram,
Somos Underline Espiritismo, por favor, quem ainda nos segue, ajude também o algoritmo do Instagram a entender que a gente está sendo buscado para levar a doutrina espírita para mais pessoas. E nós temos também uma página lá no Facebook, que é mesmo Somos Underline Espiritismo. Vai lá e curta, por favor, tá bom? Então, Lili, agora eu vou pedir para que você, os nossos queridos que estão aqui conosco, que se sentirem à vontade, não que isso seja um ritual, que não existe ritual no Espiritismo, para que a gente possa fechar os olhos, respirar lenta e profundamente, nos recolhermos na nossa intimidade e nessa intimidade buscarmos a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons amigos do mundo espiritual que trabalharam, laboraram para que nós pudéssemos estar aqui reunidos, fazendo essa live tão boa, tão assim leve, mas cheia, cheia de sabedoria, de informações. Agradecidos somos pelas condições que tivemos de estar aqui. Pedimos que as pessoas que estão conosco sejam abençoadas em seus lares, aqueles que passaram por essa live também sejam. E, por favor, gostaríamos de pedir para que abençoe as famílias que tiveram seus entes amados, queridos, vitimados pela Covid-19, essa doença que vem ceifando vidas, mas que nós, devido à nossa pequenez, a gente não consegue entender, porque nós somos também seres emotivos. Tudo é uma programação divina. Deus está no comando de tudo. Deus sabe tudo o que acontece. E assim pedimos o consolo lenitivo para todos. O nosso país receba das mãos do Anjo Ismael, o mentor espiritual do nosso país, o Anjo Ismael, as graças, as bênçãos, para que nós possamos tomar os rumos certos, sempre. Senhor, abençoe a Liliane, Manoele, abençoe o Rafael, seu esposo, a vida deles, para que eles continuem trilhando esse caminho da doutrina espírita, fazendo a divulgação do espiritismo, que é a maior caridade que nós podemos fazer por essa doutrina maravilhosa, doutrina que consola corações e que afasta o desespero. É a sua divulgação. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Lili, muito obrigado, sua linda, viu? Muito obrigado mesmo, adorei a live. Eu que agradeço, meu amigo, mais uma vez. Gratidão a todos. Né? Sigam lá os perfis, né? Não é à toa que a gente... Oh, aí, ó, dois grandes amigos entrando aí que estavam trabalhando também, gente. A gente fica nessa assim, ó. Nossa, Trabalha, gente, sai, essa live tá chique demais, Felipe, viu? do Felipe, perfil, o médio iniciante, e o Fernando, o estudante. Fernando, do estudante espírita. Dois grandes Nossa. irmãos que também estão aí na seara do Cristo, divulgando, né, o evangelho, os ensinamentos da nossa doutrina espírita. Então, eu falo que eu sou muito agraciada por Deus, sabe? Por ter e estar rodeada de pessoas tão amigas, tão leais, né? E no mesmo propósito, igual ao meu, que é somente fazer isso mesmo, que a gente está aqui propondo o tempo todo, né, gente? Divulgar o espiritismo e sermos úteis, viu? Exato. Beijo grande para todos. Tchau, muito obrigado. Tchau, Ed, com Deus.